Lembra daquele cego de nascença? Os discípulos perguntaram para ele: quem pecou? Foi ele? Foi os pais dele para que ele nascesse cego? Primeiro que não tem nem sentido eles perguntarem se o homem pecou antes de nascer, mas está parecendo com o pessoal que segue as ideias de Agostinho de hoje em dia, né? Ah, ele pecou em Adão, antes de nascer. Olha que ridículo. Seguindo as ideias de Agostinho, é ridículo acreditar que nós pecamos em Adão. Eu acredito que se ele leu Agostinho, ele não deve ter lido Romanos, e se leu, não entendeu. Porque este é um argumento das Escrituras e não de Agostinho. Em Romanos 3 é dito assim, que todos se extraviaram, o verbo extraviaram está no passado, e a uma, ou seja, juntamente de uma única vez, se fizeram inúteis, também no passado. Esse termo juntamente é o mesmo termo do arrebatamento, quando nós diz que juntamente com os que já morreram, nós seremos arrebatados, todos juntos. Como o verbo está no passado, não é difícil entender que Paulo se refere a que todos nós praticamos uma única coisa, a mesma coisa, e que isso aconteceu no passado. Tanto as pessoas que virão a nascer, quanto as que já nasceram, se fizeram inúteis no passado. Isso é em Romanos 3. Em Romanos 5, ele diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E ele diz mais, olha, as pessoas morreram entre Adão e Moisés quando não havia lei. Então por que eles morreram? Aí Paulo explica. Porque nós estávamos unidos a Adão, assim como nós hoje estamos unidos a Cristo. É tranquilo o argumento. Se o salário do pecado é a morte, e não existe pecado entre Adão e Moisés, é porque as pessoas que morreram, elas herdaram algo que as fez morrer. Porque Deus não poderia imputar pecado nas pessoas, porque não havia lei. Este é o argumento de Paulo. Em Romanos 7, Paulo, por 2 vezes, ele diz o pecado que habita em mim, que está em mim. E ele diz que este pecado que habitava nele o conduzia a fazer coisas que ele não queria. O que fica claramente dizendo que o pecado é uma natureza além de serem atos. Mas ele se refere que todos nós nos fizemos inúteis em Adão de uma única vez pela natureza que nós herdamos de Adão. Isso é o mesmo argumento que o escritor aos Hebreus, capítulo 7, ele diz que Levi pagou os dízimos a Melquisedeque, porque Levi estava em Abraão. O mesmo argumento. Em Efésios, Paulo diz novamente que todos nós éramos, por natureza, filhos da ira como os demais. Em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo fazendo um discurso a respeito de ressurreição, ele diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, ele diz, em Adão todos morrem. Portanto, não é nada de Agostinho, é um argumento bíblico que este senhor diz que é de Agostinho e diz que é ridículo o conteúdo das Escrituras. É uma pena que muitas pessoas sejam induzidas por uma falácia e não reconheçam quem nós somos e quem é o Senhor e a sua bondade em salvar pecadores como a gente.